E aí, pessoal que nos acompanha aqui no Futebol Sem Fronteiras no YouTube, obrigado pela sua inscrição. Inscreva-se, bota o sininho ali para você saber quando tem live ou quando tem material que a gente deixa aqui gravado, né? Os meus papos com o Edu, com o Joaquim Pieira, falando de Real Madrid, de Barcelona, do futebol espanhol, do futebol europeu, de uma forma geral, e também o podcast Futebol Sem Fronteiras com o Jamil Chad, produto também do canal UOL. Hoje, eu e o Kim, correspondente do Diário Esporte aqui no Brasil, aqui na cidade de São Paulo, vamos falar sobre Lewandowski, porque no último final de semana, Lewandowski disputou a partida da última rodada da Bundesliga com o Bayern de Munique. O Bayern de Munique, para variar, foi campeão. Lewandowski acabando com 480 gols. Ele ainda tem mais um ano de contrato, mas ele falou pela primeira vez, assim, de uma forma muito clara, que não é que ele quer sair daqui a um ano, ele quer sair já. Ele deve ter feito o último jogo dele com a camisa do Bayern. E aí o primeiro da lista é o Barça, né, Kim? Exatamente, porque Lewandowski não marcou 3.412 gols, só marcou 35. Artilheiro do campeonato alemão, e o tal Erling Haaland só marcou 22, ou seja, 13 gols mais de Lewandowski. Por isso, o Barcelona é a principal contratação midiática desse jovem que no mês de agosto vai fazer 34 anos. Mas, Kim, independente dos números, ele é o atual bola de ouro. Bola de ouro, não, ele não tem uma bola de ouro, mas ele é o The Best da FIFA, 2 anos seguidos. E sem brincadeira, a melhor temporada, a melhor temporada, porque foi o jogador mais decisivo, está sendo o Benzema, tem 35 anos. Ter 35, 34 anos em 2022 é diferente a 10, 15, 20 anos atrás. Isso não é brincadeira. Sim, isso é verdade, isso é verdade. É verdade. O Lewandowski jogou 4 temporadas no Borussia Dortmund, fez uma final de Champions League com o Borussia Dortmund em 2013, perdendo para o Bayern. Em 2014, foi para o Bayern de Munique, chega junto com o Guardiola, né? Chega junto com o Guardiola. É isso aí, né, Kim? Exatamente. Chegou junto com o Guardiola em 2014, o Guardiola chegou em 2014 no Bayern. Foram 8 temporadas de Lewandowski no Bayern, e olha esses números aqui. Na Bundesliga, 253 jogos, 238 gols. 253 jogos, 238 gols. Vamos arredondar para 240, dividido por 8 temporadas? 30 gols por temporada. É um negócio bizarro. É uma máquina de fazer gols, não é o perfil que o Barcelona procuraria, mas depois da saída do Messi, o presidente do clube, do Barça, Joan Laporta, ele considera que tem que ter um jogador midiático, um jogador que tenha essa dimensão global. Lewandowski, ele é polonês, mas mesmo assim, que não é uma grande potência mundial no mundo do futebol, o Barça vai apostar nele pensando que ele pode dar 2 anos de grande resultado e que pode ser um jogador que, acrescentando esses 30 gols, permita ao Barça, fundamentalmente, que o grande objetivo da temporada que vem, que é lutar pelo Campeonato Espanhol e ganhar o Campeonato Espanhol, e segundo a opção, dar um salto de qualidade nas Champions e tentar chegar nas quartas de final com opções de poder passar a eliminatória. Coisa que nos últimos anos atrás a degradação do Barça é bem evidente. Sempre que esse ano não passou a fazer grupos. Eu estava vendo aqui o palmarés do Lewandowski. Ele ganhou as 8 Bundesligas que disputou com o Barça e 2 com o Bayern e 2 das 4 com o Borussia. Então ele ganhou 10 das últimas 12 Bundesligas. Ganhou, juntando Borussia e Bayern, 4 Copas da Alemanha, 6 Supercopas, ganhou a UEFA Champions League em 2020 naquela bolha de Lisboa, ganhou o Campeonato Mundial também em 2020, aquela que o Palmeiras, em 2021, né, não conseguiu chegar na final, perdeu para o time do México, lá para o Tigres. É uma máquina de fazer gols. Agora a pergunta é, o Barça vai conseguir trazer o Lewandowski? Porque ele não está em fim de contrato, que nem o Mbappé, lá no PSG. Alguém tem que pagar, ou será que o Bayern não vai querer nada pelo... Aqui, a partir daqui, começa a negociação do Bayern com o Barcelona. Tem bom relacionamento. O Barcelona emprestou, por exemplo, o Felipe Coutinho, no ano esse da bolha, que ele ganhou a Champions com o Bayern. Tem bom relacionamento. A diretoria era outra. Tem jogador do Barcelona que pode parecer uma brincadeira, como Serginho Dest, lateral direito dos Estados Unidos, ex-jogador do Ajax, que está interessado com ele, o Bayern de Munique. O Bayern de Munique não é um time fácil de falar com ele, mas um time muito pragmático. Eu acho que
O que o Barça espera que em torno dos 35, 40 milhões de euros pode Tudo contratar. isso ainda vai ter que pagar 30, 35 milhões de euros Se e o pagar Barça 40, tem essa grana, vai tirar essa grana da onde aqui? não, o primeiro que o Barcelona está aumentando as suas receitas. A partir de então, tem outro caminho que é a saída nessas últimas 2 temporadas de Luis Suárez, Leo Messi, Antoine Griezmann e Dembélé e Coutinho. A limpa do Barça foi brutal. Uma foi querida, outra não querida, planejamento, tudo que você quiser. Mas o Barça, em 2 temporadas, conseguiu tirar 5 jogadores que ganhavam mais do elenco. A partir daqui é contratar jogadores que com a realidade salarial atual, jogadores como Busquets, o Jordi Alba ou mesmo Piqué abaixaram o salário dele. Para mim, os 3 teriam que estar fora do Barça, essa é a minha opinião. E a partir daqui, baixando o elenco do Barcelona, a saída de jogadores como o Lenglet, por exemplo, ou um Titi, se isso finalmente o Barça consegue, baixa a massa salarial e aumenta as receitas do clube. Quem que o Isso. Barça vai dispensar ao final da temporada? Ou Júlio, renovar? Ou não. o que... Quem o Barça gostaria? Eu acho que o Barça gostaria de dispensar 15 jogadores. Se dispensar 7 ou 8, o clube vai estar aplaudindo. Vamos lá. Quem com certeza sai? Quem Primeiro, com certeza sai? o jogador que vai acabar saindo, Frenkie de Jong. Tá? Já foi Porque tem fritado mercado. já foi fritado pela mídia em Barcelona porque ele tem mercado. O Barça espera tirar entre uns 80 milhões de euros, está tentando empurrar ele para os 2 equipos de Manchester. Porque tem o Guardiola e se encaixaria no jeito talvez de jogar do City. Segundo, no Manchester United. Por quê? Porque o treinador que ele tinha no Ajax, que ele jogou os melhor futebol, porque tem 3 anos pífios no Barcelona, onde está? No Manchester United, que está fora da Champions e que precisa um processo de recuperação e formação de um novo time ganhador. Então, assim, o Barça está sonhando com um leilão City United para vender a Frenkie de Jong. Tá. Então, esse é um que vai sair, né? Tem mercado. Esse tem que ser. Não, Júlio, esse tem que sair. Se a saída do Frenkie de Jong, toda a política esportiva do clube não vai funcionar. Tá. A partir daqui, o mais? Barcelona gostaria que Lenglet e Titi, os 2 zagueiros franceses, saíssem. Mas ainda tem contrato, ambos, né? Tem contrato e nenhum dos 2 quer sair. O Barcelona, Neto, o goleiro do brasileiro, reserva, tem que sair, mas o salário dele é estratosférico para um goleiro suplente. Então, assim, o São Paulo agora, que talvez saiu a notícia, não sei se o Neto cansou de esquentar o banco e agora já quer jogar e vai aceitar a realidade salarial brasileira e vai perdoar os anos que ele tem de contrato. Esse é um. O outro, Serginho Dest, tínhamos falado, lateral direito, o Barça não quer ele. E ele é um jogador que tem mercado, é jovem. O Barça pagou uns 20 milhões de euros. 2 anos depois que o Barça amortizou 2 anos de contrato dele, pode vender por 20 milhões. O Barça vai tirar de lucro nessa operação aproximadamente, se você dividir 5, 4, 8, 10 milhões de euros. Esse é outro que vai sair. Riqui Puig vai acabar saindo. Tá. Mas você não tem contrato grande, né? Não, não tem contrato jogador do elenco e tal. O problema são esses caras com contratos, salários pré-pandêmicos. Né? Outro jogador que o Barça vai querer vender é Memphis Depay. Chegou de graça e ele pode vender por 20, 30 milhões, por exemplo, 20, 30 milhões em algum clube da Premier League. Se o Aubameyang fica com o Lewandowski, o Memphis Depay vai acabar saindo. O Barça o glorioso, o nosso amigo lá, o Adama, vai renovar, vai embora? Não, estava emprestado, ele vai voltar para a Inglaterra. Vai voltar para a Inglaterra. E depois... Agora, vender Pedri, Gavi, Nico, nem pensar. Não, imagina. Não, Nico estava se falando porque Jorge Mendes, o superagente holandês, e o seu agente. Eu acho que o Nico, ano que vem, vamos ver até o potencial verdadeiramente que ele tem. E Dembélé?
Desculpa, o Dembélé vai sair. O Dembélé já estava... O Dembélé... Não vão renovar? O Dembélé vai sair por um motivo muito claro. O Xavi tomou uma decisão muito boa para ele e muito ruim para o clube. Porque, para mim, o que ele teria que ter feito já no mês de janeiro é separar o jogador, afastar o jogador, esquecer dele. Todo mundo sabia que o Dembélé não vai renovar, porque o Dembélé termina contrato e qualquer clube de Europa, grande de Europa, vai dar 20, 30 milhões de luvas na mão dele. Você perdoaria 20, 30 milhões para jogar no Barcelona? Eu não. Imagina você. É difícil imaginar que o Dembélé vai ficar, né? Exatamente. Dificilmente dá para imaginar que o Dembélé vai ficar. Brad White, outra grande contratação do Barcelona, vai acabar saindo. Isso podia vir para a Lusa. Talvez seria banco. Não sei não, hein? O Caio Mancha lá, não sei não se o Brad White tem espaço no time da Lusa. Brad White é banco do Corinthians. E o Luke de Jong. E o Luke de Jong. Não, o Luke de Jong acabou o empréstimo do Sevilha. Muito obrigado por tudo que ele fez. Ele jogou bem. Agora, Alba Busquets, que os contratos acabam quando, Kim? Eu acho que vou morrer antes de ver o Busquets saindo do Barcelona, mais ou menos por aí. Entendeu? Não. Instituições. Exatamente. O Jordi Alba não vai querer sair, o Busquets. O Barça não quer que saia o Busquets. O Piqué fez uma boa temporada. Eu tenho dúvidas a ver que ele pessoalmente vai acabar fazendo. Mas no Barça está faltando essa segunda limpa que dificilmente vai acontecer. O Barça está falando de 7 ou 8 contratações, que são 2 laterais. O Daniel Alves, talvez ele possa ficar até dezembro, porque o salário dele é muito baixo, e ele poderia jogar a Copa do Mundo. E a partir de então, acho que o Barça vai procurar 2 laterais direitos, um zagueiro, já tem o zagueiro dinamarquês do Chelsea, o Christensen. Vai procurar um lateral esquerdo para poder já fazer com o Jordi Alba, que jogou o tempo todo. Vai procurar um volante defensivo para ser substituto do Busquets. O Kessie, desculpa, que ele está no Milan, já está acertado pelo Barcelona. O Kessie está acertado. Já está acertado, mas o Barcelona está procurando um meia mais criativo. O Rafinha, nosso amigo Rafinha, jogador gaúcho do Leeds United, vai acabar acertando no lugar do Dembélé. Porra, mas se chegar Rafinha, Lewandowski, Kessie, essa turma toda que você está falando aí, dá uma melhorada boa, hein? Se você de 8 contratações, 5 consigam se afirmar como titular no Barcelona, e nesse caso eu vejo Lewandowski e Rafinha, e pensando o seguinte, que Pedri, Ansu e Gavi fazem um mano mais. Aqui, só que dê certo isso, de um zagueiro, os saltos de qualidade, porque se o Barça, desde que chegou o Xavi, além dessa semana horrenda que ele teve, com aquelas 3 derrotas seguidas em casa, eu acho que o Barça dá para brigar pelo campeonato espanhol com o Madrid, mesmo que o Madrid tenha o Mbappé. Então, assim... Muito bem. Essa talvez é a carta do Papai Noel que entregou o Barcelona agora, e vai ter um mercado maluco, porque o Barça tem que fazer mais de 30 operações entre entradas e saídas. Bom, em outros vídeos a gente vai conversar aqui sobre um balanço dessa temporada do Barça, quem foi bem, quem foi mal, mas bem interessante essas perspectivas para a próxima temporada. O Barça se despede da Liga Espanhola agora nesse final de semana, jogando em casa contra o Villarreal. Dado o jeito que começou a temporada, em algum momento ali no meio da temporada, o Barça acabar com o vice-campeonato espanhol, classificado para a Champions League, até para a Supercopa, que era o que, mesmo que tivesse um time bom, de repente aconteceria isso do mesmo jeito, né? Vice-campeonato e tal. O tom negativo que tem o torcedor do Barcelona, e não é brincadeira, é o Madrid na final da Champions. Se o Madrid tivesse caído contra 2 jogos nessa reta final de temporada, fizeram muito, assim, deteriorou a imagem do clube na frente da torcida. Uma eliminação em casa
contra a Eintracht de Frankfurt na Europa League com 45 mil alemães no Camp Nou, e a segunda, o Madrid eliminando nas semifinais o City do Guardiola. Daquele jeito. O barcelonismo está caído mesmo nessa segunda posição, uma temporada de transição. Resta torcer para Klopp, meu caro Kim. Um abraço. Abraço, tudo bom. Até.